muito grata pela presença. Quem não me conhece, eu sou Shirley, trabalho com a equipe do Instituto Supernova, a partir do Sistema Didático da Cura, e queremos levar muito amor e luz por onde formos, e vocês já estão aqui com a gente. Gratidão pela presença. Vamos lá, com as meninas aí. Luciana. Meu nome é Luciana, boa tarde. Eu também sou do grupo de pesquisa do Sistema Didático da Cura, e eu só gostaria de dividir com vocês como que surgiu esse assunto. Durante os nossos encontros de estudo, a gente estava conversando sobre uma tragédia que aconteceu em nossa cidade, eu relatando, né, com as meninas, com Luciane, em 2017, perto de nossa cidade, em Janaúba, aquela tragédia do segurança que ateou fogo numa creche. E aquilo, assim, teve um movimento muito grande na nossa cidade, e meus alunos de 6 anos, eles questionavam muito. Então, assim, de ouvir com a família, ouvir em casa, então eles ficavam perguntando o tempo inteiro: por que que aconteceu? O que está acontecendo? Para onde as crianças foram? E a professora, né? Morreram algumas crianças e também a professora. E eu, como professora, eu não sabia o que fazer. A única coisa assim que eu consegui fazer de forma natural, foi ficar um momento em silêncio e fazer uma oração. Mas, assim, foi um momento que eu fiquei sem o que responder para eles. Então, com essa discussão que a gente vem se reunindo, a gente decidiu, né, Luciane fez o protocolo e compartilhar, porque assim como eu tive essa dificuldade, eu tenho certeza que muitos professores também não sabem como agir, né, diante dessas situações tão delicadas em sala de aula. Indo nas nossas discussões e ouvindo o Lu, o que eu tenho a dizer sobre esse encontro de hoje é que sou professora há 26 anos e muitas vezes chegavam as crianças com esse tipo de desafio na minha sala, e que pena que eu não tinha ouvido o Lu antes para eu saber o que realmente fazer, como acolher essa criança e como trabalhar com ele na minha sala ou com os outros, para que isso não definisse a vida deles de forma negativa, né? Faz tempo que eu tenho essa ideia de trazer essa temática, assim como o luto, assim como a morte, né, que são coisas diferentes, a perda é diferente do luto, as temáticas de grandes observações dentro de uma coisa simples e super, como se diz, fácil de realizar na sala de aula, não uma coisa muito teórica, muito utópica, porque os estudos servem para isso, né? A teoria precisa descer, e apesar que eu sigo muito também a intuição dentro disso, a minha visão pedagógica é muito valoniana, então é muito biologia, muito desenvolvimento, é muito corpo e realidade, né? Tem uma frase do Jordan Peterson que eu adoro, nas 12 regras, é um livro que eu aconselho a todos os professores, depois a gente vai deixar aí para vocês, tá? As 12 regras do caos, anticaos, do Jordan Peterson, que diz: diga a verdade ou, pelo menos, não minta. E quando acontecem coisas assim, né, com os nossos alunos, ligadas a uma violência que sofram ou que assistam, porque a informação também pode ser muito agressiva. As notícias, os vídeos, os dramas, eles também agridem, eles também acabam marcando epigeneticamente, assustando, né? O susto é uma reação química, e essas crianças se traumatizam, ou ao menos não entendem, ou levam muito tempo para entender. E não estamos falando só de crianças, porque a violência, ela, assim, doméstica, né, o que a gente fala, não tanto só de abusos e coisas da sociedade, ela é da sociedade, ela também ocorre dentro de casa. Então, não diretamente com a criança, ou diretamente com a criança, ou aquele ambiente violento. E aí, o que a gente faz, né? Quando nós sabemos disso, ou mesmo sem saber disso, podemos aplicar um protocolo, podemos utilizar um jeito de trabalhar
como eu vou explicar agora para vocês, em 2 modalidades, né? Preventiva, então nós vamos iniciar aqui agora eu vou começar a compartilhar a minha tela. Pessoal, como é que vai ser essa aula aqui? Essa aula vai ser, eu quero falar sobre a história, tá? As meninas fizeram uma introdução de como surgiu a ideia. Eu quero falar um pouquinho da história, porque nós sempre precisamos contextualizar, nós precisamos achar uma base também teórica para as coisas. Depois, no segundo momento, depois da nossa pequena pausinha, a gente vai trabalhar diretamente no protocolo prático, tá? Nós vamos ver como é que se faz, como é que eu falo, o que que eu escrevo, o que que eu digo, quais são as minhas ações na sala de aula. Depois a gente vai fazer mais uma pequena pausinha, tipo um pouquinho para hidratar a informação, né? Que essa aguinha precisa ter, se levantar um pouquinho, tomar o ar, porque a nossa cognição precisa disso até para registrar informações. Então, é uma coisa muito moderna, né? O dia que a gente puder voltar para a sala de aula, que o aluno tenha a sua garrafinha ali com água também, que ele possa se mexer. E depois, no final, tem um pequeno protocolo, que eu acho ele muito lindo, muito doce, que é o mesmo protocolo, porém individual. Então, o protocolo se adapta à estrutura curricular do ensino médio e do ensino fundamental. Então, a gente vai trocando a linguagem, a gente vai trocando os exemplos e pode usar o mesmo protocolo para qualquer série. Os componentes do protocolo, o que eu busco com esse protocolo aqui? O que nós vamos agir, onde nós vamos agir? Então, a racionalidade, com visão histórica, desenvolvimento de ética e domínio das emoções, não no domínio no sentido de esconder, o domínio é reconhecer. Tá? A gente tem que reconhecer as emoções. Então, às vezes a gente fala de domínio, trabalhar a emoção com o aluno, tem que cuidar porque não é para conseguir controlar, né? Mas é para identificar o que está sentindo. Então, eu sei que até aqui no nosso grupo, muitas pessoas cresceram com a violência. E muitos aspectos que nós vamos trabalhar aqui, tem a ver com o que nós também vivemos, tá? Então, é uma cura para vocês também, vocês podem aplicar o protocolo para vocês também, né? Para nós. E a duração das atividades do protocolo, como funcionam? O protocolo, gente, ele nasceu para ser continuativo, ou seja, eu começo o meu ano letivo, já escolho ali um dia, uma data, uma matéria, pode ser história, pode ser geografia, pode ser biologia, pode ser português, pode ser artes, pode ser educação física, pode ser melhor ainda se forem todos juntos, né? Tipo, o pessoal se reúne assim, ó, essa semana vamos tocar nesse assunto aqui, vamos abordar em todos os modos possíveis, depois eu vou explicar como, para dar uma base, né, uma base de conhecimento para ir desenvolvendo essas pequenas atividades durante o ano. Porque se acontece alguma coisa, tipo aquilo que a Luciana falou no início, né, aquela agressão na creche e tal, morrem pessoas, se acontece alguma coisa em casa, enfim, esses alunos já terão o que pensar, já terão como opinar, ou como até se explicar aquilo que está acontecendo. Por isso que eu acredito muito no trabalho continuativo, de não esperar que ocorra alguma coisa, mas já essa semana a gente pode trabalhar, entende? A gente já vai preparando, puxando o raciocínio. Além do que, é uma atividade muito... como se diz, ela se adapta bem para tarefas de casa, tá? Em vez de ficar enchendo muito o aluno, que eu sou super contra tema de casa, né? A não ser que seja pesquisa, reflexão, introspecção, aí sim, aí dá para dar bastante mesmo, e observação, né? Nesse caso aqui é interessante, as atividades do protocolo são ótimas para trabalhos de casa, que eles podem até fazer pesquisa, né? Depois nós vamos ver. E os protocolos, o que são protocolos? Por que eu utilizo essa palavra? Protocolo é uma coisa que às vezes soa como imposição, regra, controle, burocracia, e ao mesmo tempo é o que mantém ordens e funcionamentos. Nas muitas viagens que eu fiz, muitas mesmo, nesses anos todos de avião, eu sempre assisti com todas as companhias de todos os países, de todos os lugares, o mesmo protocolo de decolagem, o mesmo protocolo de aterrissagem, tudo aquilo que os hostels, né, essas pessoas que trabalham ali, a tripulação faz, é a aplicação de um protocolo.
Então, se o piloto não utilizasse um protocolo e todos os que estão trabalhando ali, não sei se todos os voos dariam do mesmo jeito, né? Andariam do mesmo jeito, mas eles podem, então, mudar de companhia, pode mudar tudo, mas o protocolo é sempre o mesmo, assim como em medicina, que existem os protocolos de como fazer alguma coisa, né? E nós, obviamente, sala de aula, também podemos ter, que é isso que eu trago, até com várias temáticas, protocolos emergenciais. O que um professor faz, né? Então, qual é o entendimento que o professor precisa ter para aplicar o protocolo? Então, nós vamos falar um pouquinho agora da história, tá? Nós vamos entender que a violência é uma dor, a violência não é um erro. Essa frase pode até escrever, se não vai aguentar não escrever. Ela não é um erro, gente, ela é uma dor. Então, se ela é vista como erro, pode ser um erro no desenvolvimento, mas não é a maldade em si é um defeito de fabricação. A maldade em si é um desfuncionamento das capacidades ou ainda não desenvolvidas. Então, ela pode estar primitiva. Tá? Então, a partir do momento que eu vejo, que nós vemos a violência até da nossa sociedade como uma dor, nós temos algo para curar, não algo para eliminar. Deve ser vista como uma doença da humanidade, e os doentes precisam ser curados, né? Não eliminados. Como é que a gente cura isso, professor? Por favor, né? Essa frase, exatamente como eu usei, já pode ser utilizada com alunos maiores, essa visão, né? A gente cura através do conhecimento, da educação, por isso que nós estamos aqui. O cérebro do professor é o cérebro que entra em contato com milhares de outros cérebros. Então, neste ponto que eu sempre digo, né? Professor é Batman, super-herói e tudo aquilo de bom que a gente pode dizer, porque ele realmente pode transformar a visão das pessoas em poucos minutos. É uma frase dita certa, na hora certa, com o tom de voz certo e puxando a reflexão, que é a coisa principal do nosso trabalho agora, né? Não é despejar conteúdo, é fazer pensar. Podemos realmente modificar a opinião de uma pessoa para sempre. Temos que lembrar também que o corpo é o espaço pelo qual percebemos o mundo. Então, esse chão biológico, né, esse tapete da biologia, que eu gosto sempre de estender todo o caminho em cima dele, é muito importante. No meu corpo, é o corpo que recebe a violência, é o corpo que guarda as memórias, é o corpo que comunica a dor ou que reivindica esse espaço ou que se vinga do que passou. Então, o mundo é sentido dentro do corpo físico. E isso é uma visão sistêmica. Eu não posso pensar no meu aluno somente enquanto cognição, e a minha vida eu percebo dentro de um corpo. E se eu tenho lembranças, eu vou perceber a vida de acordo com as minhas lembranças, de acordo com a minha linguagem, de acordo com a minha experiência de vida. Então, conceber o ser humano como uma mensagem genética. Eu amo muito essa frase, eu uso há muitos anos. Julgamos, ou quando simplesmente se diz, tudo bandido, tudo isso, tudo aquilo, não. É tudo resultado de algo que é individual, ou seja, do processo da família, e é resíduo social também, é resíduo da história. E isso a gente pode contar para as crianças, quando a gente vai ver como vamos contar, porque precisamos dar uma explicação para tudo, só isso. Esse é o papel do prof. Ele tem que ter uma opinião preferivelmente clara e pacífica sobre as coisas, tá? Mesmo que às vezes seja difícil ser pacífica, né, gente? Bom, quais são as noções históricas que eu acho que é importante vocês saberem, que talvez saibam bem mais do que eu, e é fácil pesquisar sobre isso também. Eu reuni algumas importantes, já são alguns anos que eu trabalho em cima disso. As crianças eram dadas como presentes aos hóspedes, por exemplo, na Roma Antiga. Chegava um hóspede na cidade, as pessoas mais simples doavam os filhos para passarem noites e dias com os hóspedes, né? Como um entretenimento. Então, o valor da criança era muito pequeno, como não era visto como um ser humano pronto,
tá? Não existia adolescência, ou eram crianças, ou seja, inúteis, ou eram adultos, ou seja, úteis. Então, não tinha esse espaço que a gente tem agora, né, do adolecimento, dessa beleza que é essa confusão da juventude mais respeitada, mais vista. Imagina, gente. Então, com 12, 13 anos, ou já casavam, ou já iam trabalhar, ou já iam para a guerra, ou já morriam também. Era muito, passava muito batido isso, né? E todos esses maus tratos, toda essa parte da história, ela foi ficando onde? Ela foi ficando nos genes. Então, ela foi passando dentro de cada período histórico como normal, só que o que uma criança sentia naquela época é a mesma coisa que uma criança sentiria hoje, né? Então, os maus tratos eram normais, até fisicamente, a questão das faixas, né, que se usou até não muito tempo atrás, nos anos 60, parece, ou 70, aqui no Brasil se usava essas faixas, né, que as criancinhas, bebezinhas ficavam torturadas também. Então, era muito comum não pensar naquilo que o ser pequeno passava. Depois eu fiz uma pesquisa aqui sobre a baixa idade média, enfim, né? Já a idade moderna também. As mães, mais Europa, tá, gente? Enfim, focalizei um pouquinho mais aquela parte, depois a gente vem para cá. As mães era aconselhavam não se apegar, então a criança era tida quase como um pet, sabe? Da casa, do castelo, da família, sei lá, imagina se eram servos ou pobres, menos importante ainda, porque a mortalidade era muito grande. Então, os adultos não davam muita bola para a criança, porque, bom, se vingar, a gente vê, né? Porque se apega, acabava depois sofrendo muito. Então, partia-se dessa política, que era muito comum enterrar a criança, era muito, muito comum, criança pequena, né, devido aos tratamentos, enfim, a falta de tratamento. Portanto, o sofrimento ou a dependência vivida, né, dependências químicas, falo de álcool também, pelos nossos antepassados, pode se reapresentar nos genes, ela se reapresenta. E isso é o que nos explica a epigenética, que afirma que o que nós vivemos, o que nós sofremos, as dores, os abandonos, os abusos, o sofrimento, também passa no gene. Isso também, para os maiores, é já uma explicação que nós podemos repassar, tá? Apesar que agora eu estou conversando com vocês ainda, dando uma explicação mais fundamentos, né? Já no Brasil, a história da infância também não foi diferente. Imagina a nossa história, né, gente? Colônia, escravidão. Então, esses índios, imigrantes, escravos já não eram bem tratados como seres humanos. Imagina os filhotes dessa gente, né? Simplesmente não prestavam para nada, um incômodo, e alimentados, enfim, e cuidados o suficiente para que pudessem crescer e trabalhar e seguir. Era mão de obra, né? Não ser humano. Já em 1988 aí começou-se então a delinear estatutos, é bem recente, sabe? Anos 70 tem alguma coisa também, algumas leis, vocês podem aprofundar esse aspecto, não era esse o meu foco, né? Mas eu fui só buscar um pouquinho, que continua sendo trabalhado, que continuam sendo modificados, né? Essas leis, estatutos, enfim, até que chegamos agora naquilo que é a proteção e o direito à saúde, a proteção, a viver, a estudar, a ter uma casa, a ter uma família, né? Para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto também, né? O jovem enquanto não está ativo na sociedade. Então, agora nós temos pressuposto para isso, temos trabalho, estamos aqui também fazendo exatamente isso, né? Então, voltando aqui para o assunto da epigenética, mas eu já falei, tudo que um povo vive fica onde? Fica no povo, passa a ser parte da história do povo. Quem é o povo? São os indivíduos. Portanto, os indivíduos, a história dos indivíduos é o que as pessoas sentem. Então, nesse ponto, nós temos uma história e uma genética individual e nós temos uma história e uma genética coletiva. E isso a gente pode dizer para as crianças, porque isso explicará muitas coisas que eles veem, mas não conseguem encaixar. E nessa didática da cura que a gente traz aqui no Instituto, em todos os nossos sistemas, né? É isso que tem que trazer, lucidez, verdade dita, né? De um jeito
que a criança e o adolescente entendam, ou seja, eu preciso de didática para passar uma informação e para deixar essa informação dentro do meu aluno. E a didática é o jeito de fazer as coisas. Está aqui para nossa telinha, para nós compartilharmos aqui. Isso, sem exibir painel, tá certo? Então, vamos ver agora como é que é esse protocolo. O que que eu faço? O que que o professor faz de verdade dentro da sala de aula, né? Então, vamos ao primeiro objetivo, é situar o indivíduo no tempo e no espaço e no contexto epigenético, tá? Então, ok, um objetivo super maluco, que ninguém precisa saber dele, não precisa contar para o aluno isso, mas eu sei que quando começo a aplicar o protocolo, que pode ser durante um ano inteiro, eu estou ajudando o meu aluno a se encontrar dentro de um contexto temporal, espacial e epigenético, que ele seja um indivíduo que, na sequência histórica da sua existência, ele está inserido numa sequência histórica maior. E muitas coisas que acontecem na vida dele é em função deste período histórico no qual ele vive. Então, é bacana demais, porque aqui a gente junta num texto falando do passado, e aí vamos conversar com esse aluno sobre, mas como é que tratavam as crianças naquela época, né? Já estou me adiantando um pouquinho, mas eu adoro falar isso. E aí pedir para essa criança, tema de casa, perguntar para as pessoas de mais idade, né? Para que ele tenha ideia da transição temporal, como era e como é, e como poderá ser. Depois a gente vai levando, né? Para essa suposição do futuro. Recursos, gente. Nós vamos precisar de fotos de crianças felizes, de todas as raças, obviamente, fotos de antigas, de pessoas do tempo antigo, foto, slide, vídeo, aquilo que é, tá? E também dá para fazer sem e depois pedir que eles busquem isso. Mas tem uma atividade que é interessante mostrar, foto de bebê. Fotos do tempo da escravidão, de guerras da antiguidade, nada muito chocante, por favor, então a gente pega bem antigo, porque choca menos quando é antigo. Por quê? Se eu vejo uma foto antiga, de uma guerra antiga, me choca menos, porque está longe de mim. Mas se eu mostro uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, né, no Brasil, ou na África, ou no Oriente Médio, sei lá eu, assusta, porque quer dizer, então, que isso ainda acontece agora que eu estou aqui nesse momento, né? A gente não pensa nisso, vocês já pensaram nisso? Como é mais fácil encarar alguma coisa que não está no nosso tempo histórico? Bom, então vamos para a primeira fase. Na primeira fase, eu vou buscar um contato, então, com esse meu aluno e o seu ser indivíduo histórico. É muito importante que o aluno expresse opiniões, mas se ainda ele é pequenininho, se ele é pequeno, o professor deve passar esse conceito de mundo e de indivíduo com uma tonalidade de narração. Então, que você vai contar uma história de algo antigo que aconteceu, ou as caravelas, mistura um pouquinho tudo, conta tudo informação, é tudo bonito, do passado, como é que era, para buscar, entrar devagarinho depois, né? A internet mostra bem mais do que aquilo que a gente gostaria que ele soubesse. Os vídeos terríveis se compartilham muito facilmente. Vídeos até, sabe, coisas bem violentas, coisas que não... A TV, os noticiários trazem isso. E aí a gente tem que estar preparado para segurar a onda, mas as crianças já estão traumatizadas pela informação, tá? O que nós estamos fazendo com esse protocolo aqui é justamente prepará-las para as coisas difíceis que elas vão acabar vendo, tá? Aí começam as falas do professor. Então, eu vou puxar o assunto com eles assim. Vocês sabem como nasceu a violência? Vamos supor que acontece alguma coisa, tá? Tipo, se sabe que algum aluno chegou maltratado, que aconteceu alguma coisa na escola, enfim. Vocês sabem como nasceu a violência, o alcoolismo? Ó, falei de alcoolismo aqui. Outras coisas tristes e erradas que algumas pessoas fazem, eu usei a palavra errada de propósito para trazer a conexão, porque para eles é errado. Isso é triste, é uma dor, ou isso é uma disfunção, você não tem as outras classificações, simplesmente é errado. E tá bom, não vai ter como linguisticamente dar uma explicação. Aí eu vou fazer essa pergunta, você sabe como é que acontece? Né? Como nasceu isso? Desde quando existe? Porque aqui, ó, é super importante acolher a resposta para entender o nível da classe, qual é a linguagem dela, se é uma linguagem, uma visão religiosa, que isso é pecado, isso é coisa ruim, né? Se é uma visão histórica, ou se o aluno não sabe nada, ou se ele só põe a culpa. Então, é bom a gente
puxar, ver como é longo, fazer devagarinho, né? Um dia sobrou tempo, vamos falar sobre isso, me digam o que vocês pensam, ou me escrevam, né, sobre isso. E aí eu vou juntar uma outra pergunta muito interessante. Mas o ser humano, para vocês, é bom ou é ruim? E aí a gente abre uma discussãozinha e cada um vai falando, né? Eu acho que é bom, acho que é ruim, acho que é bom, acho que é ruim, né? Parece que eu estou ouvindo já algumas coisas boas, mas se o ser humano é todo bom ou todo ruim, se todo mundo diz, é ruim, mas você é ruim, eu sou ruim, aí vai dizer, não, eu sou bom, você é boa, ou bom, né? Para o professor. Então, lembre-se que as crianças falam só o que elas escutam. As respostas que nós vamos ter na sala de aula é a resposta de casa, é a resposta dos diálogos, do parecer dos pais, né, de casa. Então, eles dirão bons e ruins. Eu gostaria muito de saber o que eles vão dizer aqui. Se vocês quiserem ficar em contato para a gente trabalhar isso aqui depois, o feedback vai ser muito legal. Tá? Eu fico super curiosa com isso. Mas quando ele nasce, ele é o ser humano, tá? E quando é bebezinho, aqui entra aquela foto que eu falei, olha que eu escolhi essa outra aqui, ó, que ele tá vestido de elefantinho. Esse bebezinho é bom ou é ruim? Olhem para essa foto. Vocês são capazes de me dizer que esse bebezinho aqui é ruim? Aí eles vão ver as fotos de nenezinhos, né? E eles vão dizer, não, professora, nenezinho não é ruim, nenhum bebê é ruim, né? Instintivamente a gente tem até aquela ternura, assim, a gente sente esse carinho pelo bebê, né? Todos nascem bons. Então, por que existem pessoas violentas, agressivas ou ruins no mundo? Isso aqui eu estou puxando reflexão, eu não preciso dar resposta, eu realmente faço perguntas. O meu aluno que tem que pensar, mas olha essa nenezinha aqui, essa indiazinha pequenininha, bonitinha, dormindo, né? Eu não posso dizer que ela é uma assassina, que ela vai bater em pessoas ou que ela vai colocar fogo num hospital quando ela crescer, por exemplo, né? Como é possível? O que acontece? Então, na sua opinião, existem mais pessoas violentas agora ou antigamente? Aqui eu já falei um pouquinho com ele sobre a história, né? Mostrando aqueles assuntos que eu estava passando para vocês antes. Mas com essa pergunta eu vou enganchar, eu vou puxar a âncora de novo da questão histórica, que eu posso ficar meses, semanas trabalhando no passado, trabalhando com a história aqui, tá? Tem evolução mesmo, né? Então, as duas questões vão levar, essas duas perguntas, ao pensamento origem. Ela induz uma pesquisa sobre o problema do outro. Qual é o problema que tem essa pessoa? Então, não é mais um culpado, ele é alguém que tem problema, buscando e abrindo uma compreensão histórica do comportamento. Olha que a gente está induzindo aqui a filosofia, ao pensamento filosófico do questionar as coisas, do refletir e não somente julgar aquilo que aconteceu. Né? Aí aqui, então, eu vou puxar a questão histórica, eu vou falar sobre a escravidão, sobre a crueldade, vocês lembram disso? Vocês viram aquele filme? A gente pode buscar filmes aqui, nossa, eu sei que vocês são imensamente criativos, né? Eu abro um capítulo de estudo histórico, mas nesse capítulo de estudo histórico eu trabalho muita coisa, né? Eu trabalho matemática, eu trabalho tudo que eu quero, até descobrir jogos antigos, por exemplo, educação física. Então é muito legal quando tem uma coordenação que sincroniza esse tipo de trabalho numa escola, né? Que a gente usa quando dá o conteúdo normal ali do plano curricular e ao mesmo tempo está desenvolvendo o ponto de vista, porque vai que acontece alguma coisa grave na comunidade, ao menos eles já têm uma base de pensamento. Então, aqui, quando chegamos nesses dois questionamentos, a gente já oferece aquela visão histórica, uma que nós já vimos, aquela que eu passei para vocês antes, né? Alguns aspectos, e entramos na busca de conhecer mesmo alguns fatos mais tristes, né? Continuando o meu diálogo com o aluno, o que será que acontece com as pessoas quando, depois de uma certa idade, ficam agressivas? Então, aqui eu tinha um bebezinho. De repente, esse bebê vai crescer e vai ficar, mas então, o que acontece? Será que alguém os abandonou? Será que alguém os machucou? Será que há algo errado no cérebro deles que não funcionou bem? Será que ele escolheu ser assim? Vocês já pararam para pensar que alguém escolhe isso, gente? Vocês acham que alguém com o lóbulo frontal tranquilo escolhe ser um serial killer?
Acho que não. Algo deu errado. Alguma coisa não funcionou. Então, não tem maldade, a maldade em si é uma disfunção. Então, é interessante que, claro, não estamos justificando, nós estamos explicando o porquê. Em nenhum momento o protocolo é para livrar a cara, digamos assim, né, do cara que colocou fogo na creche. Não, nós só estamos dando uma explicação para as crianças por que algumas coisas acontecem. A questão, então, induz reflexão quanto ao estado do outro, tirando a possibilidade de se sentir merecedor, ou causador, ou vítima da agressão. Nesse caso aqui, eu coloquei essa frase porque, às vezes, uma criança que apanha muito em casa, ela acha que ela merece, que ela errou. Uma criança que foi abusada, ela acha que ela errou alguma coisa, que vê, enfim, atos violentos e tal, ela acha que ela está ali porque ela é causadora disso. É muito comum isso acontecer. Então, quando a gente dá uma explicação que acontecem coisas biologicamente que não funcionam, aí ela sai desse lugar onde ela é a vítima ou causadora, que merecedora, pior ainda, daquilo que acontece. Porque tem muitas realidades, tem crianças que lidam com pais com depressão, e muitos deles se acham merecedores ou vítimas, porque não conseguiram fazer os pais felizes, então eles merecem o sofrimento, que o problema está com ele, né? Bom, depois a gente vai, então, depois que fizemos essas reflexões, uma outra aula, num outro momento, eu acho meio complicado dar isso aqui tudo num dia só, mas, enfim, o protocolo é esse, você pode ser livre, dá para ir trabalhando aos poucos. Vamos narrar a história da violência junto com a bondade, desde a ancestralidade, né? Como eles eram antigamente, as pessoas não tinham lá boas maneiras, né? Meio que se puxavam pelos cabelos e tal, davam pessoas para comer os animais, as guerras eram muito cruéis, a guerra é sempre cruel, mas os atos violentos eram muito normais na antiguidade e foi evoluindo. E sempre que falarmos de algo ruim, lembre-se sempre alguma coisa boa, traga alguma coisa boa que a humanidade tenha feito, ou que fizeram na sociedade, ou pessoas que se recuperaram, sabe? É importante trazer sempre uma luz no fim do túnel, quando nós contamos também coisas mais drásticas. Então, o ser humano pequeno, essa é outra fala, o ser humano pequeno não era considerado um ser completo, porque não trabalhava, não produzia e não podia lutar. Os adultos acabavam maltratando os pequenos que sofriam em silêncio. Mas o que acontecia nas suas células? Elas ficavam marcadas. Então, eu vou explicar, estou explicando epigenética. Olha, eu explico a epigenética com um desenho no quadro, desenhando um ovo praticamente. A gente explica o que acontece com uma pessoa, fica marcado dentro. Eu utilizo também uma tampa de panela com martelo para explicar a epigenética. Vocês pegam uma tampa de panela grande e um martelo e dá uma paulada, uma tampa velha, né, gente? E faz essa marca, né, esse barulho nessa tampa de panela. E aí mostra a tampa para eles e diz, ó, é assim que acontece com a célula. Quando a gente tem um trauma, vê uma coisa, uma violência, ou vive uma coisa assim triste, a nossa célula fica com uma marquinha. Aí a gente vai crescendo, essa marquinha vai crescendo com a gente, depois a gente fica estranho. De repente fica tímido ou fica agressivo, ou de repente vai procurar no alcoolismo, né, que também já é uma marca ancestral. O alcoolismo nasce com as guerras, piora com a escravidão e com a tortura, e vai ficando dentro da célula. E aí, quando chega numa certa idade, o descendente, puf, aquela marquinha aparece no descendente. Mas quem cuidar da marquinha vai impedir de passar a marquinha para frente. Então, desse jeitinho aqui, a gente explica a epigenética. E explicando a epigenética, de repente eu vou estar dando informação, o porquê que a mãe tem depressão, né? O porquê que alguma coisa ruim acontece, por que uma pessoa, sabe, até se suicida, sabe? Coisas que são difíceis de dizer. A gente explica com uma história grande, a gente explica falando do ser humano. E ao menos dentro da cabecinha deles, essa coisa achou um lugar, ela teve uma explicação. Porque quando as coisas não têm explicação, elas causam muito medo. Deixa eu voltar aqui. Os adultos acabavam maltratando os pequenos que sofriam em silêncio.
tá? Mas o que acontecia nas células? Eles ficavam marcadas, a epigenética. E o que você pensa que acontecia com eles, então, depois que eles ficavam marcados? Continuavam a ter medo? Atacavam também? Ou cuidavam das crianças para que elas não sofressem? Nesse caso aqui, as três coisas acontecem. Muitos continuavam com medo para sempre, né? A origem das depressões, né? De tantos problemas, enfim. Outros também ficam iguais, né? Atacam para se vingar do mundo, não é de uma pessoa, mas do mundo, em função de tudo que sofreram. Eles secam, né? Como se secasse dentro as emoções, e também tem fisicamente a violência faz mal, né? No cérebro, então alguma coisa estraga, digamos assim. Não é muito neurológica a minha linguagem, mas tudo bem. Ou alguns deles passavam a cuidar das crianças para que elas tivessem um futuro melhor. Essa também é verdadeira, porque senão a gente não estava nem aqui falando sobre isso hoje. Então, de geração em geração, está sempre melhor. Como eu falei na pausa, né? Acho que a gente não vai ver, isso vai evoluir, isso vai acabar. Nós não vamos ter tempo de ver, mas a gente está tendo tempo de fazer e de falar. E isso é importante, utilizar a própria existência e não perder tempo, jamais, de deixar uma informação que transforme a vida de alguém. E professor tem esse poder, é o maior exército do mundo, né? Quando se junta, então, fica fantástico. Então, estou falando com o meu aluninho ainda, talvez um aluno um pouco maior aqui, né? Pode ser que alguns de vocês assistam atos violentos ou que até sofram isso. Saibam que é triste, que precisamos pedir ajuda. Vocês merecem estar bem. As pessoas que fazem isso não estão bem. Elas não sabem explicar o que está acontecendo dentro delas, tá? Então, a gente, retomo, não estamos livrando a cara de ninguém, mas dando explicações. A vida dela, no caso da pessoa violenta, né, é triste e difícil por isso. Você acha que essa pessoa vive bem? Essa pessoa não está dentro do normal. Opcional a frase, tá? Opa! Então, se isso acontecer em casa, ou com o pai, ou com a mãe, quando puderem, abrace-os e digam que vocês os amam, porque pode ocorrer, né, que seja dentro da casa, e é bem mais delicada essa parte, mas as pessoas se eles conseguem identificar as pessoas violentas, ou pessoas que não estão bem, eles podem mesmo assim transmitir eles o amor. Porque eu acho que é uma coisa muito bonita. Eu vi milhares de pessoas nesses anos que eu atendo, né, com a inversão neurolinguística, e todos estão ali em busca, muitos, quase todos, em busca de amor, de atenção ainda. E aí a inversão disso é dizer, não espera, dá amor. É tão mais fácil, é tão lindo, né? Não espera pai e mãe sempre abraçar e fazer. Vai lá e abraça, vai lá e faz. E esse é um conselho bom, uma indicação, sei lá, um pensamento bom para deixar com o aluno. Mostre o seu amor para o outro, né? Porque o outro está sofrendo. Depois, essa informação foi dada. A gente não precisa cuidar como psicólogo deles, mas deixar a opinião. Aqui eu deixei uma dica, assim, que é bacana para fechar algumas aulas reflexivas. Escutar música suave pode ajudar os alunos a acalmar a mente e a ansiedade. Então, pode ser uma coisa, agora que está tudo pela internet, enviar não só o tema de casa, mas enviar um vídeo lindo, música bonita, tipo, escute essa música antes de dormir, fecha os olhos, diga o que você enxerga, sabe? E ensina o aluno a ter essa habilidade da percepção e da sensibilidade também, para que ele possa ser o quê? O que tem a ver a música com tudo isso, Lu? Reflexivo. Eu tenho que desenvolver reflexão, porque a reflexão vai levar ao questionamento, e o questionamento leva à compreensão. É a pessoa que consegue se questionar, consegue também mudar de ideia, pensar soluções, enfim. É só isso. Tem que dar o chão e dar autonomia de pensamento para não ficar com medo, para tirar o medo e para puxar também o raciocínio sobre as próprias ações, tá? Então, essas 4 perguntinhas aqui é um bate-papo bem interessante, que se a gente tem fotos de criancinha pequena e tal, né? Ou pessoas depois que ficaram, de repente, malvadas com o tempo, mas para não, sem assustar,
trauma da informação é bem terrível, porque nós não podemos controlar agora, né? Nós não conseguimos controlar isso em função dos meios de comunicação. Então, temos que usar os meios de comunicação a nosso favor. Temos que usar as próprias informações para dar instrumentos, né, para o aluno e fazer com que ele pesquise também as coisas certas lá, né, na própria internet, porque não vai ter como. Só que é bem duro, se eu me traumatizo com coisas que eu vejo, eu imagino se uma criança enxerga. Eu evito também, né? Ok. Tudo bem, pessoal? Tomamos aguinha, vamos adiante. O professor Filho tem tem alguns comentários bacanas aqui. Exato. Agora nós vamos para o individual, tá, gente? A questão é que tem uma pergunta interessante sobre o abuso, né? Quando a gente sabe disso, mas eu não a gravidez. Vamos fazer um protocolo só para isso, porque aí tem que trocar o país mesmo, né? A verdadeira pandemia do Brasil é a gravidez na adolescência, porque ela vai gerar o quê? Vai gerar paz e mais resíduo social. Problemas, seres com uma educação não compatível com o que mereceriam. Então, nós temos esse é um problema muito grave. Não é bem visto, eu acho, não está sendo cuidado, né? Saúde pública, gravíssimo. É um dos problemas, porque na próxima geração, daqui a 14 anos, a gente vê o resultado disso. E tá bom, vamos indo para frente, um passinho para frente, 2 para trás, o importante é não desistir. Tá? A informação que nós, professores, podemos dar em sala de aula, eu vou criar um protocolo para isso, sim, já desde os pequenininhos, para a gente clarear a ideia, porque talvez muitos não terão essa informação em casa, e ao menos na escola a gente consegue ter passar sei lá, aquilo que pode ficar como informação para eles. Então, vamos fazer. E o abuso encaixa também esse protocolo da violência, viu? Por quê? Porque a gente vai ver o abusador como uma pessoa com problema. E isso também, o abusador é uma pessoa que nasce de uma situação, né? Então, a gente não justifica, como eu disse antes, mas colocamos os pinguinhos em cima dos... Nós precisamos explicar que essas dores sociais, esses atos muito tristes em relação à infância, à adolescência, eles são primitivos, biológicos, herdados e ancestrais. Tem sempre menos. Imagine que há 20 anos atrás não se falava disso. Agora a gente fala, agora a gente escreve sobre isso, agora a gente lê sobre isso. Então, quer dizer que talvez daqui a mais 20 tenha ainda menos do que o que tinha antes, que era normal o silêncio, né? As pessoas não sabem lidar, nem na própria família, não sabem o que dizer, quando sabem, principalmente, que alguém da própria casa abusa, enfim, e não sabem como agir, não sabem não sabem o que fazer. Então, o nosso papel, como eu já falei, é bem delimitado, porque nós não vamos não vamos entrar na profissionalidade de um especialista, que é importante, em muitos casos a gente precisa encaminhar, mas não podemos fazer de conta que não está acontecendo. Não podemos, de jeito nenhum, ver um aluno todo roxo e dar uma aula normal como se nada tivesse acontecido. Não dá. Aí tem que trocar de profissão. Por quê? Primeiro, porque é ser humano. Segundo, porque a gente vai ver essa pessoa quase todos os dias durante um ano inteiro. Significa que talvez nos vejam mais a nós do que os próprios pais. E é como fazer parte da família. Então, é muito importante saber o que fazer, que seja uma frase, que seja esse toque, como a gente vai aprender agora, tá? Vamos, então, voltar aqui para a nossa tela. Não, gatinho, meu Deus, hoje, entre gatinho e cachorrinho, gente, tá festivo aqui o negócio. Tá? Vocês estão vendo aqui? Então, agora... Vamos passar para o protocolo, para o nosso ponto 3, o protocolo individual. O que eu faço quando o aluno ou a aluna, né, que tem aquele caso que chegou aquela criança, ou ele me conta o que passou, a gente soube que foi violentado, meu pai do céu, toda aquela coisa ali, tipo, vai fazer de conta que não foi nada? Não, né? Então, o professor pode aplicar um protocolo. Aquele de antes, o 2, a gente viu o mais amplo, pode trabalhar dias sobre aquilo, né? Eu dei linhas gerais, vocês vão fazer ainda mais bonito.
Então, quando meu aluno chega e eu preciso aplicar o protocolo individual, o que eu faço? O professor descobre pelo aluno ou pelas evidências que a criança ou adolescente, né, sofreu violência, não pode absolutamente omitir a sua manifestação. Os problemas são de quem os enxerga. Então, se você viu, você é responsável também por aquele ser. Não pelo que aconteceu com ele, mas por como ele pode ficar, sim. Então, visto que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam penalidades não apenas para quem pratica, né, para os que praticam violência, mas também para quem as omite. Então, nesse momento, nós temos que ter um comportamento até civil de fazer a coisa certa. O que diz a lei quanto a isso? Eu tenho que denunciar, eu tenho que chamar a assistência social, eu tenho que comunicar a equipe diretiva da minha escola, eu tenho que fazer a minha parte, e isso deve ser feito como diz a lei. Mas não é só fazer essa parte, né? Com essa criaturinha, a gente tem que fazer alguma coisa também, tá? Então, eu solicito um diálogo a sós com a criança ou com o adolescente. Vou pedir para substituta, para alguém ficar na minha sala, 10 minutinhos, que eu preciso sair. Ou na hora do recreio, talvez não, porque daí é muito, tá na cara, sobrou tempo, eu fiquei com você. É interessante a gente dar o tempo para essa criança, que ela saiba que você parou tudo. Isso é protocolo, viu? Tipo, fecha a porta do avião. Você parou tudo para ela. Isso conta muito mais do que vocês imaginam. E aí você vai ficar esses 15 minutos fora com essa criaturinha linda, tá? E o professor, e ele deve ser a primeira pessoa, então o orientador, o supervisor já sabe o que vai rolar, tudo, mas o professor é o primeiro que precisa falar, depois os outros, cada um vai fazer a sua parte na sua habilidade, né? Na sua área de competência. Então, o professor é uma pessoa muito próxima ao aluno, se não mostrar interesse, pode parecer abandono e descaso para com a criança. Pode ser mais uma violência, não dar bola para ele. Então, ele pode encarar isso tudo como eu realmente não tenho valor nenhum, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Então, é bem fácil, né, gente? Acho que não é complicado isso aqui, né? Não é. E é um protocolo que pode ser aplicado por todos da escola. Então, a indicação para o protocolo individual é: você pode me contar o que aconteceu? Eu vou entender, tá? Não é uma pergunta. Você pode me contar o que aconteceu, porque eu vou entender, tá? B, escuta o aluno para entender as circunstâncias. Ouve bem, porque pode ter confusão, pode ter uma narração meio confusa, pode estar omitindo, pode colocar outras pessoas no meio, sei lá, escuta para ver até o estado que está essa pessoinha. Se ele conseguir falar, já é fantástico. Tem uns que não consegue. Não interromper o aluno com conselhos ou com exemplos pessoais. Muito importante. Não dizer, eu também passei por isso. Ou, olha, no meu tempo era ainda pior. Gente, não. Escutar significa fazer silêncio e entrar e olhar para os olhos do outro, anuir com a cabeça, tá? A gente escuta e, nossa, verdade, vai usando pequenas expressões assim de quem está ouvindo essa criança. Depois, enquanto ela fala, a gente abraça o aluno estando do lado esquerdo, somente cobrindo os ombros. O professor, não abraça o aluno de frente, tá? Eu sei que os pequenininhos vêm e pulam assim no pescoço da gente, é difícil, tá? Mas quando são maiorzinhos, o abraço certo do educador que não é aquele nem muito íntimo, nem muito distante, é o abraço fraterno mesmo, quem cuida, é um abraço de cima para baixo. Então, a gente tem que estar do lado esquerdo do aluno, colocar as mãos sobre os ombros dele, tá? E se tiver que beijar o aluno, que pode acontecer, a gente dá um beijo nele, né, assim, para dar tchau, ou aniversário, ou de tanta pena que dá, aí a gente dá um beijo na área dos cabelos, ou o beijo avoto. Eu escrevi em italiano, porque é certa a expressão, avoto, no ar, sabe? Que a gente só faz o barulho com a boca, assim, ó, mas não dá o beijo, só se aproxima e faz esse movimento. Então, eu tenho do lado esquerdo dessa pessoa, coloca a mão sobre os ombros. Então, a mão vai para lá do lado direito, aí a gente toca o ombro,
porque é importante, né? Os ombros têm também um significado somático importante, tá? Depois dessa conversa com o meu aluno, onde eu escutei, onde eu parei tudo, só para que ele me contasse, a gente informa essa criança, olha, agora a gente vai comunicar à escola, tá? A gente precisa cuidar de você, a lei diz isso, sabe? A gente explica o que vai fazer, eu sinto muito, vai passar, você é forte, essas coisas acontecem desde sempre, mas é importante que dentro de você isso fique curado, vai passar, muitas pessoas passaram e depois são seres maravilhosos, que vocês também podem ter uma lista de nome de pessoas que tiveram vidas horríveis e se foram humanos maravilhosos, porque passar coisa ruim na infância não significa que a vida acabou, muito pelo contrário, tá? Para quem gosta de ser vítima, diz que a minha vida tá ruim aí, vamos parar com isso, porque as vidas tristes trazem seres incríveis para a humanidade. Então, a gente traz esse exemplo. Depois eu selecionei aqui alguns serviços, né? Serviço de proteção de atendimento especializado às famílias e indivíduos, o CREAS, que a Shirley também falou alguma coisa, né? Da assistência social, e também tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que eu achei muito legal, porque uma família que tem problema de violência, as pessoas todas lá dentro têm problema, não é só a criança, né? Acompanhar também os pais ou com um problema como é que se diz, de alcoolismo, sei lá, tipos de dificuldades que podem ocorrer, né? Então, nós podemos fazer isso. Então, gente, o protocolo é isso, né? É a gente saber o que fazer em momentos difíceis, coisas muito simples, mas aplicar um protocolo lembra sempre do avião, faz assim, assim, fecha a porta desse jeito, faz assim, faz assim. Então, o protocolo grande, o primeiro, ele é continuativo, eu vou trabalhando isso porque se acontece alguma coisa, eu posso aganchar, né? Eu posso ancorar essa aula, onde a gente falava da violência, da história da violência, e o individual, o protocolo, aquele mais pertinho, aquele rapidinho que a gente fez ali, ele é de uma profundidade imensa para a criança, e tão simples, e a gente não vai estar entrando, né, invadindo territórios terapêuticos depois, claro, mas como professor eu posso fazer isso, são alguns minutos que eu vou parar e ele vai receber essa visão de mim, e se eu já dei aquela outra aula, fica mais fácil, porque diz, tu lembra daquilo, né, que a gente falou, tu conseguiu ligar uma coisa com a outra, sabe? Enfim, gente, a contribuição é essa, e eu realmente espero que seja útil para vocês, assim, que nessa caminhada linda do ser professor, que vocês se lembrem daquilo que eu falei, é o exército mais forte que tem, principalmente se junta e começa a caminhar no mesmo lado. E acho que é o que a gente está fazendo com o Instituto, vamos continuar formando e ajudando professores em tudo que for possível para curar com a didática, sem mudar o plano, não precisa mudar nada, não precisa ir contra ninguém, não precisa ir contra o sistema, não precisa ir contra nada, é só a favor do que está certo, é bem diferente, né? A gente não perde tempo com batalhas de destruição, mas usamos todas as forças na construção daquilo que nós somos. E muitos de nós aqui, muitas pessoas, muitos adultos ainda são crianças sofridas, e por isso que a gente tem várias frentes também de ajuda do ser, muitos encontros, muito bate-papo, muitos protocolos e um jeito de trabalhar, sempre com didática, para curar primeiro a nossa criança aqui, que é essa criança que está encontrando as outras, curando as outras, curamos e cuidamos também daquilo que nós somos. Da minha parte, meus lindos, vamos ver, Shirley, se quer dar um oi, algumas meninas, acho que eu não sei como é que está o tempo, Shirley, você Sim. que é o nosso chefe aqui. O tempo está ótimo, agora são 17h11, a gente tem algumas colocações aqui no chat, a gente pode falar um pouquinho. Olha só, tem algumas colocações, primeiro a Luciane já respondeu na parte de como lidar, né, com adolescente que sofreu abuso sexual, então acho que a explicação dela já respondeu, no sentido de fazer uso do protocolo, porque aqui ficou claro para a gente esse lugar do professor, alguém no final aí falou, o olhar cuidadoso e respeitoso do professor faz toda a diferença na vida do aluno.
Então, primeira pessoa a olhar com cuidado para o professor tem que ser ele mesmo. É ele saber esse lugar dele, esse lugar de importância para essa criança. Me marcou muito quando a Luciane falou, a gente passando esse protocolo antes, né, desse momento aqui, quando ela disse que a criança confia no professor, e se o professor não faz nada, gente, eu fiquei imaginando, assim, quantas vezes em sala de aula, quantas vezes em cargos de gestão, que eu vi pessoas, e até eu mesma me coloquei nesse lugar, de saber de algumas situações e olhar e falar assim, ó, não me cabe, eu não vou envolver. É tão sutil isso e tão bonito ao mesmo tempo de falar assim, qual que realmente era o meu lugar? Porque a criança confia no professor. Não é invadir, não é desrespeitar a família, longe disso, né? É essa criança sentir que aquele professor, que ele confia, olhou para ele. Né? E aquela questão que o Luciane trouxe, você pode me dizer o que está incomodando? Encontra o seu jeito de fazer essa pergunta, a pergunta não, de fazer essa abordagem, cada um vai encontrar essa maneira. De forma... E outra coisa, Lu, que eu queria trazer aqui, que eu volto àquela expressão, trauma de informação, mas agora eu estou mais voltada para o que Luciana até colocou, que às vezes o professor fica paralisado quando o seu aluno, durante a roda de discussão, diz que o pai bateu na mãe. Então, aqui é uma informação de casa, sabe? Não é essa da mídia. É o que ele viu, ele escutou, ele ouviu ali, ficou incomodado, aquilo ali marca como, de tal forma, porque são pessoas que ele ama. E como ele vai contar isso para o professor, e o professor ficar nesse lugar de professor, no sentido também de observar até que ponto a criança também criou algumas informações. Né? Então, esse lugar aí é bem interessante. Dá um protocolo só para isso, porque com pai e mãe é diferente, né? Então, a gente pode desenvolver, fica sempre tudo muito perto, só que é uma outra abordagem. Ali é na família. É bem mais delicado. Então, tem que quase caminhar em cima desse fiozinho sutil, né? Para não... a gente trouxe nesse aqui a violência em geral. O do pai e da mãe é biologia pura também, porque aí a dor da criança é maior, né? E aí tem que dar uma explicação também se a criança fala. Porque se eu sei, por exemplo, por um colega ou por outra pessoa que o coitado lá bate naquela coitada, porque a dor é dos dois, a pessoa violenta tem problema, ela não é ajudada nunca, ela é criticada, ela é presa, ela é o quê, mas ninguém cura o cara, né? Eles continuam se reproduzindo. Então, eu sempre falo, a dor masculina é uma questão de saúde pública também, né? Porque o homem sofre e reproduz essa dor. E, então, como é que a gente tem que ver, se eu sei, deixa eu voltar aqui, eu estava me perdendo, se alguém me conta, aquele lá, o pai daquela criança bate na mãe daquela criança, ou vice-versa, eu não posso chamar a criança e dizer, vem cá, pequenininho, que eu tenho que falar com você sobre isso. Não vai tocar no assunto se não foi diretamente colocado, tá? Então, aí o protocolo é esse, se a criança me conta, eu tenho que fazer. Diferente se eu vejo ela toda roxa, aí eu faço e tiro. Mas a questão familiar do pai e da mãe, eu não posso ir lá. É verdade que seu pai bateu na sua mãe, vem cá conversar. Não. Se a criança te pede, diz, prof, aconteceu isso, porque eles não sabem o que fazer, tadinho, né? Aí eu faço a mesma coisa, eu pego meu protocolinho, senta aqui, não, olha, isso acontece desde sempre, as pessoas estão tristes, as pessoas não sabem como reagir, às vezes elas cresceram vendo isso, sabe? Daí você diz, mas invadir para arrumar, não. Agora, nós podemos aplicar um protocolo continuativo para a violência doméstica. Ou seja, eu posso ir falando da história da violência, da mesma coisa do outro, só que puxando um pouco mais para a evolução da família e do comportamento humano, explicar a psique, explicar por que alguma coisa dá errado, é dor, é tristeza. Aí eles vão achando, né? Vão juntando tico e teco e vão achando um lugar para aquilo. Eu consegui explicar que o pai está doente. É bem melhor que saber que meu pai é um crápula, que meu pai é ruim, porque ele ama o pai e vai amar sempre, ele ama a mãe e vai amar sempre. Então, aqui entra o conflito biológico, quando o teu 50% bate no outro 50%. Quer dizer, aquele 50% pai que tu ama loucamente destrói um outro 50% que tu ama loucamente. Então, as pessoas depois são desajustadas no masculino e no feminino na vida por isso, porque tem essa descompensação. Então, a gente vai
vamos aprofundar esse assunto com muito prazer para que a criança consiga ficar fora do esquema, até ver o pai e a mãe como são, o problema do pai e da mãe está lá, ele é o pai e a mãe intactos. Então eu vou desenvolver, a gente avisa vocês aí. Uma coisinha bonitinha assim também, né? Espero ter respondido e ajudado. Sim, e o Neto só confirmou, ele falou até antes de você falar, na sequência você explicou sobre isso, né? Que se a gente não tiver um olhar com responsabilidade, de responsável também pelo que a gente está vendo, está sendo conivente, é crime. Luciane citou isso aí, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por isso que se a gente quer que alguma coisa mude, a gente precisa mudar. Então, não. É civismo, né? Comportamento, eu acho muito certo. Dentro do que é só pegar a lei e seguir. Esse país precisa seguir a lei. E nós somos ótimos representantes. Gente, nosso poder é maravilhoso, lembre-se disso. Não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague o poder que nós temos, não é um salário que vai nos fazer sermos medíocres como professores. É maravilhoso poder deixar uma frase que vai ajudar um ser a tratar bem a família dele no futuro. Esse é o processo. Passou por mim, vai ser melhor, vai entender, vai conseguir. Sabe aquela mensagem boa assim que a gente consegue deixar? E depois a gente encontra, né, os alunos grandes, em seguida eu encontro por aqui também ainda os meus escritores, pai de família, sabe? É isso, nossa, que satisfação, né? Que lembro ainda algumas coisas que a gente disse em sala de aula, imagina, eu era bem louquinha. Uma coisa boa que eu gostei, assim, quando a gente foi falando da história, e eu lendo também sobre essa história dos direitos e os deveres, como que as crianças, os bebês, os adolescentes eram tratados antigamente, me fez ter assim, uma nova postura em sala de aula, porque eu me via porque eu fui uma criança, né, na minha época, que eles só em 1989, 1990, que tiveram os direitos, a criança, de ser escutada e observada. Então, eu fui uma criança que não era escutada. Então, para mim, era difícil até escutar os meus alunos, né? A criança falando. Então, a minha postura vem mudando porque eu fui conhecendo essa história, né? Eu fui entendendo, mesmo eu não tenha sido escutada dentro de sala de aula, quando eu era estudante, até dentro da família, que a gente não tinha muito esse direito de falar o que a gente estava sentindo, eu vim conhecer essa história, possibilitou para que eu consiga dar mais oportunidade de escuta dentro da sala de aula. E isso, tipo, eu percebo nas crianças, é que elas se sentem úteis e importantes quando a gente para um pouquinho e escuta o que elas têm a dizer. Então, assim, isso é bem forte para mim, conhecer essa história. E agora, quando você falando, ir passando para elas essa história, né? De forma leve, de forma lúdica, mas que elas vão entendendo que hoje é muito melhor do que quando a mamãe estudava, quando o vovô estudava, quando o bisa estudava, né? Então, assim, é diferente, hoje está muito melhor. É lindo, obrigada, Lu. É super interessante que você tocou nesse aspecto, né? Porque o tema de casa, pesquisando o passado, é maravilhoso e dá roda de conversa e dá muito trabalho legal em todos os sentidos, né? Por aí pode trabalhar até a economia de uma cidade, pode trabalhar tudo, construção, tudo, e passa por como é que tratava as crianças. Até na escola apanhavam, me lembro que a mãe contava os horrores que a minha mãezinha e que o pai passaram na escola, né? Eles apanhavam, gente. Então, o aluno era humilhado. Então, nossa, tem evolução, tem coisas diferentes, né? E aproveitar os recursos, as tecnologias que temos agora a nosso favor, não porque algum tempo atrás isso aqui era proibido na sala de aula, né? Agora sem isso aqui a gente não dá aula. Então, vamos tirar o melhor proveito de tudo que está ao nosso alcance, de tudo que é mensagem, tudo que é construtivo, para trazer um ser humano reflexivo, capaz de entender o comportamento humano. Aí ele é menos vítima, né? Aí ele é um agente transformador. E é lindo, sim, Lu. É triste também, né? Quando a gente não consegue
não sabe o que fazer, então nós estamos aqui para isso, para ajudar, ó, faz assim, 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 tá? E depois, obviamente, eu tenho certeza que depois desse papo, desse protocolo, a Shirley quer fazer a foto, né? Vocês terão ideias ainda melhores, ainda enriquecedoras. Por isso que eu acho muito bacana. O pessoal começa a fazer parte do grupo da didática da cura e acontece. Fala, eu estava olhando para você aí, fala, Norma. É que eu queria dar uma contribuição, porque eu trabalho em uma escola, né, da zona rural, onde os alunos eles convivem com famílias que traz a violência como uma forma de educar. Então, para eles, a educação ela se dá também através da violência. Então, é comum, quando os meninos fazem alguma coisa, né, que não é legal, eles batem para educar. Aconteceu um episódio comigo, quando eu estava na turma do 3º ano, que ele tinha apanhado muito. Não teve como não ver, porque as marcas estavam no corpo dele. Acho que você se lembra desse episódio que eu te contei? Então, ele estava todo marcado. Eu fui conversar com ele, e aí, assim, eu escutei, embora eu ainda não conhecia o protocolo, né? Mas por instinto, por já conhecer a inversão neurolinguística, acabei fazendo o trabalho com ele, e hoje eu fico assim, muito feliz, porque eu sei que eu fiz a coisa certa. E aí, como eu me comportei, eu conversei com ele no seguinte, eu pedi a ele que falasse. Então, ele começou a sair da sala, né, pedir licença, a pessoa ficou lá na sala, mesmo porque na hora que o pessoal viu, ele assim, já me pediu mesmo para conversar, foi a direção que viu primeiro do que eu. Porque o motorista já foi contar para a direção, já tinha virado um fuxico na escola inteira. Uma humilhação, tá? É isso. E aí, quando eu cheguei, ela já me pediu para conversar. Quando eu entrei na sala, ele estava lá de cabeça baixa, na cadeira. Eu me aproximei, né, dele e pedi a ele para a gente sair da sala. Saímos e fomos conversar. E ele me contou. Ele estava com muito ódio da mãe, gente, mas era um ódio que, sabe... Aí eu perguntei ele se ele queria uma almofada para ele bater, ele pegou essa almofada e dei, ele bateu na almofada e falei, vai xingando aí, vai falando o que você está pensando. E ele descarregou, e depois ele falou, chorou muito. Pronto, a conversa ficou aí, acolhi ele, abracei de frente, porque eu não conhecia. Claro. Não conhecia ainda. Voltamos para a sala e dei atenção a ele, e nós fizemos um memorando, perguntei a ele se a gente podia conversar com a mãe dele, pedi permissão a ele, ele falou que sim. Aí trouxemos ela, e quem conversou com ela fui eu, foi a sorte. Que bom. Aí ela me contou, pedi a ela que ela me contasse o que aconteceu, que eu tinha percebido. Aí ela me contou, gente, uma história de dor muito grande, né? E aí eu fui e perguntei para ela, e contei para ela que a maior dor, gente, dele não era nem tanto a surra que ele tinha ganhado, é porque ela nunca tinha dado, ele disse que ele não lembrava de ela ter dado um abraço nele. Aí eu fui, conversei com ela e falei isso, né, para ela e tal. Aí eu só perguntei para ela, o que você quer fazer com ele agora? Ela falou pedir desculpas e abraçar meu filho. Aí eu chamei ele na sala, ele veio e ela só abraçou, gente. E ele deu aquele abraço por baixo, Lu, nela. Sim. Fiz aquela técnica, né? De ela colocar a cabeça dele aqui no peito, e eles só choraram. Ficaram lá, gente, uns 20 minutos, a meia hora, chorando. Aí eu marquei esse encontro no dia do meu AC, né? Passou uns dias, inclusive, porque eu tinha que estar presente. E aí eles conversaram, Eu sei que até então, até quando eu tive notícia, esse episódio tinha se encerrado aí, né? Não tinha acontecido mais as agressões, mas ela tinha uma dor muito grande. Então, assim, é importante que a gente saiba o que fazer. Então, esse momento, assim, para mim, eu fiquei assim emocionada, né? Na quinta-feira, quando você nos apresentou o trabalho, e aí eu fiquei entrando em contato com pessoas, inclusive com Eliane Márcia. Eu quero agradecê-la, ela está aí na sala, né? Assistindo a sua fala, porque nós professores não sabemos o que fazer realmente, gente. E isso é construído.
Que lindo, obrigada, Norma. É claro, né, gente, que o protocolo feito assim, livre para todos, é um protocolo suave. Depois nós temos, no caminho da didática da cura, a inversão neurolinguística, que é uma coisa já bem, tem que estudar mais, digamos assim, que logo vai estar disponível. E a gente tem que saber se pode fazer esse contato com os pais, né? Que talvez não seja o papel do professor, mas se acontece, tem que saber o que fazer também, né? Essa é a questão, é saber o que fazer com emergência de voo, né? Qual é a ação dentro do avião? Então é uma boa metáfora, o avião pode cair com todo mundo dentro. Você tem que aterrissar do melhor jeito possível com o menor número de feridos. Entendeu? Então a gente tem que saber segurar isso e ainda por cima que ninguém note que nós estamos nervosos, né? Que o piloto está quase caindo, morrendo de medo. Tudo bem, pessoal? Tranquilos. Super obrigado pela presença de vocês. Então, já vamos pensar nos próximos pedidos. Peçam mesmo o que vocês querem, que nós temos o maior prazer. Obrigada, pessoal. Shirley, quer encerrar? Estamos no momento certinho, que bom. E já temos aí uns 4 ou 5 temas, como eu disse inicialmente, para a gente fazer novos encontros. E desejamos que vocês participem. Acho que o Luciano deve ter falado aí que é um percurso. É um projeto que a gente escolhe entrar nele e ir seguindo. Porque, como a Norma falou, acontecem situações e que a gente age por instinto, mas se a gente tiver algumas ferramentas também, será melhor, né?